mãe que só descobriu a real situação financeira do meu pai depois que ele faleceu. Fica aí que tem história nova. Bom, a minha mãe e meu pai foram casados por muitos anos. Essa história aconteceu há muitos anos atrás. E eles tiveram apenas eu de filha. Na época, a minha mãe não trabalhava. A minha mãe dependia 100% do meu pai. Ela falava que desde quando ela começou a se relacionar com ele, já era assim. Que ele nunca foi de deixar ela trabalhar e tudo. E ela também não reclamava muito, porque ela gostava de ser dona de casa, né? Ela gostava de cuidar da casa, de cuidar do marido, de cuidar de mim. Então, pra ela, realmente não era um problema. Ela sabia, né, qual era o emprego dele, mas ela não fazia a mínima ideia de quanto que ele recebia de salário. Tanto que todas as vezes que ela quis perguntar alguma coisa assim, ele sempre falava que isso não era problema dela, que ela não tinha que se preocupar com isso. Só que assim, nós tínhamos uma casa boa, nós tínhamos comida todos os dias, nós tínhamos roupas ok. A minha mãe não era de luxar muito, porque meu pai não dava dinheiro o suficiente assim pra ela luxar, digamos. Ele dava ali o suficiente pra ela comprar tudo que precisava e a gente tinha uma vida ok. E até então a gente pensava que nós tínhamos uma situação financeira normal, que dava ali pra gente viver, ter tudo que a gente queria e pronto, sem muitos luxos, digamos assim, sem bolsas, muitas roupas, joias, nada do tipo. Até quando eu comecei a usar maquiagem, meu pai sempre me dava o básico, meu pai deixava eu ter uma coisa de cada. Era tipo assim, ah pai, eu quero um batom. Tu já tem um batom, não precisa de outro. Pai, eu quero comprar, sei lá, uma máscara de cílios. Tu já tem uma, só vai comprar outra quando acabar essa. E assim foi. Então ele meio que não deixava a gente ter muitas coisas. Eu, como filha, eu posso até entender. Ele talvez quisesse, né, me ensinar alguma coisa na vida. Mas pra minha mãe, que era a esposa dele, que cuidava da casa, cuidava dele, eu acho que no mínimo ele podia ter dado um pouco a mais pra ela, né? Mas enfim. O meu pai, ele nunca foi um homem agressivo, ele nunca foi violento, nem nada do tipo. A minha mãe, com relação a isso, ela não tem do que questionar. Mas, por exemplo, às vezes, quando a minha mãe queria comprar, assim, uma roupa nova, uma bolsa nova, meu pai não deixava. Ele falava, pra que tu vai comprar? Tu já tem no teu guarda-roupa. Ela, mas eu já usei esse vestido aqui muitas vezes. Não, mas o vestido tá bom, usa. E hoje em dia, a gente pensa que o meu pai, ele era desse jeito por conta da situação que ele teve quando ele era mais novo. Meu pai vem de uma família muito pobre, sabe? Meu pai vem de uma família onde eles não tinham muitas condições. Então eu penso que ele, depois de adulto, acabou refletindo isso, tinha medo da escassez, que ele economizava o máximo que ele podia. Mas, novamente, como eu falei, com relação à minha mãe, que era a esposa dele, não tinha por que ele ser dessa forma. Eu acredito que a minha mãe poderia ter tido uma vida muito melhor se ele tivesse realmente compartilhado com ela todas as coisas que ele tinha conquistado e tudo. Pois bem, como eu falei, tínhamos uma vida ok, a minha mãe depois de um tempo parou de pedir as coisas pra ele. A minha mãe aprendeu a fazer as unhas em casa, aprendeu a cuidar do cabelo em casa, porque ele não dava dinheiro pra ela ir no salão. E como eu falei, até aí tudo bem. Até que o meu pai, infelizmente, teve um problema de saúde muito grave, que não deu pra salvar ele e ele acabou falecendo. Claro que a minha mãe ficou muito triste, eu também, nós fizemos tudo que tinha que fazer, funeral, enterro, todos os processos e tal. Até que chegou o momento do advogado entrar em contato com a minha mãe, que era um advogado que era amigo íntimo do meu pai. Ele já sabia, né, tudo que tinha que fazer pra nos proteger financeiramente falando. Então ele entrou em contato com a minha mãe pra falar sobre o valor que ela tinha pra receber. Gente, quando nós sentamos pra ver, o meu pai tinha uma quantia absurda de dinheiro guardado no banco. E o meu pai tinha propriedades que a minha mãe nem sabia, porque na cabeça da minha mãe, a única propriedade que a gente tinha era a nossa casa. Mas depois ela foi descobrir que ele tinha um prédio de apartamentos. Não era apartamentos assim super chiques nem nada, era realmente uma coisa mais simples, mas ainda assim era um prédio de apartamentos. E ele tinha comprado mais um outro terreno que estava em construção. E fora o dinheiro que ele tinha guardado no banco. Quando a minha mãe soube, a minha mãe ficou... Eu não fazia a mínima ideia que ele tinha tudo isso. E assim, como eu falei pra vocês, hoje a gente pensa que talvez essa atitude dele de esconder dinheiro se deu ao fato da infância dele, que foi muito escassa. Ele tinha medo, né, de que, sei lá, acabasse o dinheiro. Mas, gente, não compartilhar isso com a própria esposa, uma mulher que não podia nem sequer ir no salão, ela teve que aprender a fazer as coisas dentro de casa, porque ele não deixava, não dava dinheiro pra ela ir. Ela acabou se sentindo enganada, acabou se sentindo muito mal. Mas ele já tinha morrido, né? Ela ia fazer o quê? Ia brigar lá no negócio dele lá, enterrado? Não tinha como. E ela só realmente ficou muito assustada, porque ela não fazia a mínima ideia de tudo isso que meu pai tinha. E aí, como eu falei, esse amigo dele era um amigo muito íntimo, um amigo de anos, e era uma pessoa de muita confiança, então ele passou a orientar a minha mãe com o que fazer com relação ao dinheiro que estava guardado, com o que fazer com relação ao prédio de apartamentos, com outro terreno que também estava em construção. E hoje em dia, a minha mãe se tornou uma mulher muito sábia, se tornou uma mulher muito inteligente, então ela já consegue controlar tudo por conta própria. Ela se tornou uma pessoa, assim, que eu sinceramente nunca achei que eu fosse ver a minha mãe agindo como a pessoa que ela é hoje. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe o que fazer, sinto muito orgulho dela.
E ela, óbvio, teve raiva do meu pai por um tempo, ficou muito chateada, mas também já não tinha mais o que fazer, além de dar continuidade ao patrimônio que ele tinha deixado. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.